Cheguei ao aeroporto com as malas prontas para a viagem que eu paguei. Na fila do check-in, meu genro pegou meu passaporte e disse: "A senhora não vai para a Disney, você vai ficar cuidando dos cachorros." Rasgou meu cartão de embarque na minha frente. Minha filha ficou calada. Não chorei. Fui direto ao balcão da companhia aérea e cancelei todas as passagens que eles passaram no meu cartão de crédito. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. O som seco do papel se rasgando em dois ecoou nos meus ouvidos com mais violência do que as turbinas dos aviões decolando do outro lado do vidro. Eduardo, meu genro, segurava os pedaços do meu cartão de embarque com um sorriso torto e arrogante, como se tivesse acabado de me fazer um favor. Meu nome é Carmen. Tenho 68 anos. Trabalhei 3 décadas na administração portuária de Santos e conheço muito bem as regras do jogo. Ele acabou de cometer um erro de cálculo fatal. Tudo tinha começado meses antes, com uma promessa que brilhava mais do que o sol de verão. "Vamos levar as crianças para Disney, mãe", tinha me dito minha filha Fernanda com aquela voz doce que ela sempre usa quando precisa de alguma coisa. Eu, que estava há 5 anos viúva, com a casa grande demais e silenciosa demais, senti o coração dar um salto de alegria. Não era só a viagem, era a ilusão de ver meus netos Lucas e Sofia com as orelhas de ratinho na cabeça, rindo na frente do castelo. Era me sentir parte de alguma coisa. Deixar de ser a velha que rega as plantas e fica sentada vendo a tarde passar. Durante semanas, me dediquei a planejar. Não sou dessas avós que só tricotam e esperam. Minha cabeça ainda é tão afilada quanto nos tempos em que eu revisava manifestos de carga no porto. Na minha caderneta de couro marrom, essa que levo para todo canto e onde anoto desde a lista do mercado até meus pensamentos mais íntimos, organizei o roteiro inteiro. Pesquisei os horários das paradas, os melhores lugares para comer sem gastar uma fortuna, quais tênis eram os melhores para caminhar quilômetros. Comprei um par de tênis ortopédicos novos, caríssimos, mas necessários, e uma mala de rodinhas cor de vinho que me fazia sentir elegante e moderna. Mas tinha alguma coisa que não batia. Eduardo, desde que se casou com minha filha, sempre foi um homem de modos grosseiros e ambições desmedidas. Desses que acham que o mundo deve alguma coisa para eles só por existirem. Sempre me olhou por cima do ombro, como se eu fosse um móvel velho atrapalhando a sala. Mesmo assim, aceitei pagar as passagens de avião de todo mundo com meu cartão de crédito Platinum, esse que mantenho impecável desde meus anos de funcionária pública, com a promessa de que, depois a gente acerta, sogra. Nunca acertamos, nunca me pagaram. E eu, para não criar problema para Fernanda, fiquei calada. A manhã da viagem foi um caos controlado. Cheguei na casa deles às 4 da madrugada, pontual como um relógio suíço, com minha mala cor de vinho e minha bolsa de mão, onde guardava os passaportes de todo mundo, porque Fernanda é distraída e Eduardo é desorganizado. Ele nem me cumprimentou. Estava ocupado gritando com o motorista do aplicativo pelo telefone. As crianças estavam sonolentas, mas felizes. Eu sentia uma eletricidade no corpo, aquela mistura de nervosismo e felicidade que dá quando a gente vai viajar. O trajeto até o aeroporto de Guarulhos foi tenso. Eduardo reclamava do trânsito, do preço da gasolina, do tempo. Eu olhava pela janela apertando minha caderneta de couro contra o peito, visualizando os fogos de artifício sobre o castelo mágico. Pensava em como tinha me esforçado para me manter em forma, caminhando todas as manhãs no parque perto de casa, só para não ser um peso, para não atrasar ninguém nos parques. Queria ser a avó divertida, não a velha devagar. Chegamos no terminal internacional. A agitação era ensurdecedora. Malas rodando, anúncios nos alto-falantes, gente correndo. O ar-condicionado estava tão forte que fiquei feliz de ter levado meu casaquinho de lã fina. Entramos na fila da companhia aérea. Eu ia atrás, empurrando o carrinho com as malas maiores, enquanto Eduardo e Fernanda iam na frente com as crianças. Quando estávamos a poucos metros do balcão, Eduardo se virou. O rosto dele tinha aquela expressão dura que ele faz quando quer impor a vontade dele. Aquele olhar que faz minha filha encolher os ombros e baixar a cabeça. "Me dá os passaportes, dona Carmen", disse estendendo a mão com impaciência. Entreguei sem reclamar, pensando que ele queria deixar tudo pronto pro atendente. Ele pegou,
conferiu um por um e separou o meu do grupo. Bom, aqui a gente se despede, disse com uma naturalidade que gelou meu sangue. Como assim? Perguntei sentindo o chão se mover debaixo dos meus pés. Do que você está falando, Eduardo? A senhora não vai, sogra. Não cabe no plano. Além do mais, alguém tem que cuidar dos cachorros. O cuidador cancelou ontem à noite e eu não vou deixar meus Dobermans sozinhos. São cães de raça, muito caros. Olhei para Fernanda. Ela estava ocupada arrumando a mochila do menino, evitando meu olhar a todo custo. O silêncio dela foi uma facada mais dolorosa que as palavras dele. Fernanda, murmurei com a voz trêmula. A viagem, as crianças. Eu paguei. Mãe, por favor, não faz cena, sussurrou ela sem levantar os olhos. O Eduardo diz que é melhor assim. Você tá muito velha para tanta agitação. Vai se cansar, vai passar mal lá e vai estragar as férias de todo mundo. E os cachorros, você sabe como eles são. Senti uma humilhação quente subindo pelo pescoço. Não era pelo dinheiro, nem mesmo pela Disney. Era a forma como me descartavam, como se eu fosse uma empregada doméstica que recebe ordens de última hora. Mas eu tenho minha passagem. Tentei protestar, tirando o cartão de embarque que tinha imprimido em casa com tanto cuidado. Foi aí que aconteceu. Eduardo arrancou o papel da minha mão. A senhora não entende, né? Disse, levantando a voz o suficiente para que as pessoas na fila olhassem para a gente. A senhora fica, ponto final. E rasgou. Rasgou o código de barras, rasgou meu nome, rasgou meu destino. Jogou os pedaços numa lixeira ali perto e sacudiu as mãos como se tivesse se livrado de uma sujeira incômoda. Pega um táxi para casa. As chaves estão onde sempre ficam. E não esquece que o Kaiser come a ração especial dele, ordenou, dando as costas para atender as crianças que perguntavam por que a avó não ia junto. Fiquei ali parada, no meio do fluxo de viajantes, abraçada à minha caderneta de couro como se fosse uma boia no meio do oceano. As pessoas passavam ao meu redor me desviando. Algumas me olhavam com pena. Aquela pena grudenta que se tem dos velhos que parecem perdidos. Não chorei. Aos 68 anos, já enterrei um marido, sobrevivi a crises econômicas e lidei com chefes corruptos no porto. Não ia dar pro Eduardo o gosto de ver minhas lágrimas. Respirei fundo. O cheiro de café queimado e perfume barato do Duty Free encheu meus pulmões. Minha mente, atordoada pelo golpe inicial, começou a clarear. Lembrei quem eu era. Eu não era a sogra que atrapalha. Eu era Carmen, a mulher que descobriu um contrabando de eletrônicos no porto em 1985. A mulher que criou Fernanda praticamente sozinha enquanto meu marido viajava a trabalho. A mulher que controla as contas da família melhor do que qualquer contador. Olhei para a fila. Eduardo e Fernanda avançavam para o balcão, rindo agora, aliviados de terem se livrado do peso. Achavam que eu já estava caminhando para a saída, procurando um táxi, derrotada e obediente. Abri minha caderneta ali mesmo. Na primeira página, tinha anotado todos os números de confirmação. E uma coisa mais importante, os dados do cartão de crédito. Meu cartão. Eu era a titular. Eduardo tinha um adicional que eu tinha tirado para ele anos atrás, para emergências. Mas a compra dessa viagem, essa compra grande, das 5 passagens, do hotel de luxo dentro do parque, do plano de refeições, tudo tinha sido debitado na minha conta principal para aproveitar os pontos e o seguro viagem. Uma calma fria, quase metálica, se instalou no meu peito. Não era ódio. O ódio é quente e bagunçado. Isso era justiça administrativa. Era um acerto de contas. Ajeitei meu casaquinho, levantei o queixo e, em vez de andar para a saída, andei para o balcão de atendimento ao cliente, uns metros antes da área de check-in. Bom dia, disse para a moça do balcão, uma jovem com o cabelo preso num coque apertado. Sou Carmen Figueiredo Lopes. Preciso fazer uma alteração urgente numa reserva familiar. A moça me olhou, talvez esperando uma reclamação típica de senhora idosa sobre o assento ou a comida. Pois não, dona Carmen. Houve uma mudança de planos imprevista, disse com voz firme, clara, sem nenhum sinal de dúvida. Preciso cancelar a totalidade da reserva no meu nome e no meu cartão de crédito. A moça digitou no computador. Estou vendo a reserva aqui. São 5 passageiros. Deseja cancelar só o seu? Olhei para a fila de check-in. Eduardo estava a 2 pessoas de ser atendido.
Fazia cócegas no meu neto, ignorando completamente que, a 20 metros de distância, o destino dele estava sendo reescrito. Lembrei das palavras dele. A senhora não vai. Lembrei do olhar da Fernanda. Lembrei dos cachorros. Aqueles malditos cachorros que comem melhor que muita gente. Não, moça, respondi, e senti como cada palavra me devolvia um pouco da dignidade que tinham querido arrancar de mim. Cancela todas, as 5 passagens, e também o pacote do hotel e as reservas dos restaurantes. Tudo. Ainda bem que paguei a mais pelo pacote flexível com cancelamento integral. Solicito o reembolso no meu cartão ou o crédito a meu favor para uso futuro. A funcionária me olhou com os olhos bem abertos, surpresa com a firmeza do meu pedido. Senhora, se eu fizer isso agora, as passagens vão ficar invalidadas imediatamente. Se os seus familiares estiverem tentando fazer o check-in... Eu sei, interrompi suavemente, apoiando minhas mãos no balcão. Mãos que trabalharam a vida inteira. Mãos que não tremem. Pode prosseguir, por favor. É uma questão de segurança financeira. Não autorizo esses débitos. O som das teclas sendo pressionadas foi, dessa vez, música para os meus ouvidos. Muito melhor do que qualquer sinfonia da Disney. Pronto, Dona Carmen. A reserva foi anulada. O sistema já está refletindo. Obrigada, filha. Você é muito eficiente. Me virei devagar. Não fui embora. Não podia ir ainda. Precisava ver. Sentei num dos bancos de metal, cruzei as pernas e tirei minha caderneta para riscar com uma linha firme e preta o roteiro que tinha preparado com tanto carinho. De longe, vi quando o atendente da companhia aérea chamou Eduardo. Vi quando ele entregou os passaportes com aquele sorriso de vencedor. Vi quando o sorriso sumiu da cara dele quando o atendente franziu a testa e começou a digitar freneticamente. Eduardo se inclinou sobre o balcão gesticulando. Fernanda se aproximou preocupada. O atendente balançava a cabeça negativamente. Eduardo deu um tapa no balcão com a palma da mão. Da minha posição, era como assistir um filme mudo. Mas eu conhecia o roteiro de cor. Estavam descobrindo que no mundo real não se pode humilhar quem segura a carteira. Me ajeitei melhor no banco, sentindo que, pela primeira vez em anos, eu tinha o controle absoluto. Eduardo se virou vermelho de raiva, procurando alguém com o olhar. Os olhos dele varreram o terminal até me encontrarem. Eu não desviei. Sustentei o olhar com a mesma frieza com que ele rasgou meu cartão de embarque. Levantei a mão levemente, não para acenar, mas num gesto sutil, quase imperceptível, como quem dispensa um funcionário incompetente. O espetáculo estava só começando. Ver Eduardo vir na minha direção pelo terminal foi como observar uma tempestade tropical se formando no horizonte. Escura, barulhenta, carregada de destruição iminente. Os passos dele ressoavam pesados contra o piso polido do aeroporto e o rosto dele tinha passado da palidez do choque para um tom vermelho arroxeado que, nos meus tempos de fiscal, costumava indicar alguém que acabou de ser pego com mercadoria ilegal. Fiquei imóvel no banco de metal, com a coluna reta e as mãos entrelaçadas sobre minha caderneta de couro. Não era paralisia por medo. Era a quietude do atirador de elite que já disparou a bala e só espera o impacto. Ao meu redor, o fluxo de viajantes continuava alheio ao nosso drama. Famílias arrastando malas, comissárias de bordo andando apressadas, o zumbido constante dos anúncios de embarque. Mas no meu pequeno raio de ação, o ar ficou denso. "Que diabos a senhora fez, Dona Carmen?" berrou Eduardo ao chegar na minha frente, ignorando completamente o decoro público. A voz dele ecoou tanto que uma senhora que tricotava do meu lado deu um pulo e recolheu as agulhas assustada. Fernanda vinha correndo atrás dele com as crianças choramingando e tropeçando. Ela tinha aquela expressão de pânico que sempre me partia a alma. Aquele olhar de cervo no farol que ela desenvolveu desde que se casou com esse canalha. Fiz o que qualquer administradora competente faria diante de uma mudança de variáveis. Respondi com uma calma que contrastava brutalmente com a histeria dele. Minha voz saiu firme, sem tremores. Cancelei um investimento que não ia mais produzir rendimentos. "A senhora ficou louca? Senil?" gritou ele, agitando os braços como um espantalho no meio de um furacão. "O atendente disse que a senhora cancelou tudo. Minhas passagens, o hotel, tudo. Meus filhos estão chorando por sua culpa." Olhei nos olhos dele. Eram olhos pequenos, injetados de fúria e cobiça frustrada.
Não, Eduardo. Seus filhos choram porque o pai deles é um homem que não sabe controlar o temperamento nem as finanças, disse, me levantando devagar. Minhas pernas doíam um pouco, mas o fogo que eu sentia no estômago me mantinha de pé. E sobre as passagens, te lembro que eram minhas passagens, compradas com meu dinheiro, no meu nome. Você era só um convidado que se comportou mal na festa. Ele deu um passo na minha direção, ameaçador, fechando os punhos. Foi um erro de principiante num aeroporto internacional depois do 11 de setembro. Levantar a voz e agir com agressividade é a forma mais rápida de se neutralizar. A senhora vai agora mesmo arrumar isso, cuspiu, tentando agarrar meu braço. Vai pagar uma multa e vai comprar de novo. Me esquivei com um movimento seco antes que ele pudesse tocar a manga do meu casaco. Não me toca, avisei, baixando o tom para um sussurro perigoso. E não vou arrumar nada. A viagem acabou. Antes que ele pudesse responder, 2 seguranças do aeroporto, alertados pelos gritos e pela linguagem corporal agressiva dele, se materializaram do nosso lado. Eram jovens, fortes, e não pareciam ter paciência para birras de homens adultos. Tudo bem por aqui, senhora? Perguntou o mais alto, se posicionando estrategicamente entre Eduardo e eu. Olhei para o segurança e depois para o Eduardo. Eu podia ter salvado a situação. Podia ter dito que era uma briga de família, que estávamos nervosos por causa do voo. Era o que a velha Carmen, a que buscava paz a qualquer custo, teria feito. Mas essa mulher tinha ficado na fila de check-in junto com os pedaços de papel rasgado na lixeira. Não, moço, disse colocando minha melhor cara de avó vulnerável, mas digna. Esse homem tá me agredindo verbalmente porque me recusei a dar mais dinheiro para ele. Rasgou meu cartão de embarque e estou me sentindo ameaçada. A cara de Eduardo se desencaixou. A de Fernanda se escondeu nas mãos. Senhor, acompanha a gente, por favor, disse o segurança colocando uma mão firme no ombro do meu genro. É minha sogra. Ela tá confusa. Tentou se defender Eduardo, mas o tom de voz dele o denunciava como o agressor. Foi quando ouvi a voz do meu neto. Vovó? Lucas tinha se soltado da mão da mãe e vinha na minha direção com os olhinhos confusos, segurando o boneco do Mickey que eu tinha comprado para ele semanas antes. Vovó, por que você não vai com a gente? Você prometeu que ia me levar no carrinho do Buzz Lightyear. Senti o coração se partir em 1000 pedaços. Ajoelhei na frente dele, segurei as mãozinhas dele nas minhas. Meu amor, a vovó não vai poder ir dessa vez, mas a gente vai fazer um passeio ainda melhor, tá? Eu prometo. Mas eu queria que você fosse, disse ele, e os olhinhos se encheram de água. O papai disse que você ia ficar cuidando dos cachorros, mas os cachorros não precisam de você. Eu preciso. Eduardo pigarreou alto atrás do menino. Fala pra vovó que você vai ficar muito triste, filho. Muito triste mesmo. Meu sangue gelou. Ele estava instruindo a criança na minha frente, usando meu neto como arma, sem nenhuma vergonha. Quase desmoronei ali. Quase desisti de tudo, quase fui no balcão desfazer o cancelamento, quase engoli mais uma humilhação só para ver aquele sorriso no rosto do meu neto. Mas então, olhei para cima e vi Eduardo me observando com um sorriso de canto de boca. Ele sabia. Sabia que as crianças eram meu ponto fraco. Tinha mandado Lucas vir até mim de propósito. A manipulação não tinha limites. Beijei a testa do meu neto. Vai com a mamãe, meu amor. A vovó te ama mais que tudo nesse mundo. Você vai entender um dia. Fernanda veio buscar o menino, me lançando um olhar de súplica misturado com vergonha. Não disse nada. Apenas levou Lucas de volta. Enquanto levavam Eduardo para o lado para pedir identificação e acalmar os ânimos, aproveitei o caos. Arranquei meu passaporte da mão dele antes que o segurança o afastasse e enfiei na bolsa. Fernanda se aproximou de mim com lágrimas escorrendo pelo rosto, borrando a maquiagem. Mãe, por quê? Por que tá fazendo isso com a gente? Olhei para ela com tristeza, mas também com uma clareza que eu não tinha há anos. Eu não fiz nada com vocês, filha. Eu só parei de amortecer as quedas de vocês. Eduardo rasgou minha passagem e me mandou cuidar de cachorro como se eu fosse empregada. Você não disse nada. Esse silêncio tem um preço, Fernanda. E hoje a fatura venceu. Peguei a alça da minha mala cor de vinho e comecei a andar em direção à saída automática. Mãe, onde você vai? As chaves da casa, os cachorros, gritou ela nas minhas costas. Não parei.
Não virei a cabeça. Saí para o ar livre, onde a fila de táxis esperava. O sol da manhã bateu na minha cara, mas em vez de me incomodar, senti que recarregava minhas baterias. "Pro Gran Hotel Paulista, por favor", disse pro taxista enquanto ele colocava minha mala no porta-malas. "E não tem pressa, quero ver a cidade." Enquanto o táxi se afastava do aeroporto, deixando para trás o caos que eu mesma tinha orquestrado com algumas frases e um cartão de crédito, tirei meu celular. Tinha 7 chamadas perdidas da Fernanda e 3 mensagens de texto do Eduardo que começavam com insultos e terminavam com súplicas mal escritas. Desliguei o telefone, me recostei no banco de couro sintético do táxi e fechei os olhos um momento. Minha mente, treinada para auditar e organizar, começou a fazer um inventário real da minha situação. Durante os últimos 5 anos, desde que fiquei viúva, eu tinha permitido que eles escrevessem a história da minha vida. Me convenceram de que eu era uma velha solitária que precisava se sentir útil. Me fizeram acreditar que cuidar dos meus netos, cozinhar para eles nos domingos, emprestar dinheiro para investimentos que nunca davam certo e pagar as férias deles era o pedágio obrigatório para ter uma família. Que mentira enorme! E que cara! Cheguei no hotel. Não era um lugar qualquer. Era um daqueles hotéis antigos e senhoriais no centro de São Paulo, com pé direito alto e recepcionistas que ainda usam uniforme de gala. Eu tinha ido em conferências lá nos meus tempos de funcionária pública. Pedi uma suíte. Uma boa, com vista e banheira. Paguei com o mesmo cartão que Eduardo achava que ia espremer em Orlando. Quando entrei no quarto, o silêncio foi glorioso. Não tinha gritos, não tinha latidos daqueles Dobermans nervosos que Eduardo fazia questão de ter para proteção, mas que só serviam para sujar o quintal que eu paguei para reformar. Deixei a mala, tirei os sapatos ortopédicos e me servi um copo de água gelada do frigobar. Peguei minha caderneta de couro e sentei na escrivaninha de mogno. Era hora de trabalhar. Não ia cuidar de cachorro. Ia cuidar do meu patrimônio. Abri uma página nova e escrevi a data. Embaixo, tracei uma linha vertical dividindo a folha em 2 colunas. O que eles acham que tem e o que, na verdade, é meu. Comecei a escrever, e conforme a tinta fluía, um sorriso irônico se desenhou nos meus lábios. A lista era demolidora. A casa onde eles moram, no nome da Fernanda, sim, mas comprada inteiramente com dinheiro que eu emprestei e nunca vi de volta, sempre com a desculpa de "depois a gente acerta, mãe." O carro do Eduardo, uma SUV preta que ele ostenta como símbolo do sucesso empresarial dele, tá no meu nome. Eu comprei há 3 anos, quando o negócio de importação dele quebrou e precisavam de um carro. Ele paga o seguro às vezes, mas o documento tá na minha gaveta. O cartão adicional. Essa era a joia da coroa. Eduardo usava como se fosse uma extensão do próprio ego. Gasolina, jantares com clientes, roupa de marca. Eu olhava as faturas e ficava calada, pensando: bom, pelo menos minha filha não passa necessidade. Eu tinha me tornado uma cúmplice silenciosa da minha própria exploração. Tinha confundido amor com sustento. Eles me subestimaram de um jeito tão profundo que chegava a ser ofensivo. Eduardo via em mim uma velhinha que anotava receitas de bolo na caderneta. Não sabia que nessa mesma caderneta eu tinha os números de conta, as senhas de acesso, as datas de vencimento dos seguros e os telefones diretos dos gerentes de banco que me conhecem há 30 anos. Eles achavam que meu poder era ser a avó que está sempre ali. Não entendiam que meu poder era estrutural. Eu era os alicerces do estilo de vida deles. E Eduardo tinha acabado de pegar uma marreta para bater na coluna mestra. Liguei o celular só para fazer uma ligação. Disquei o número direto do atendimento Platinum do banco. "Bom dia, dona Carmen. Um prazer falar com a senhora", atendeu a voz simpática de sempre. "Bom dia, Marcos. Preciso fazer uns movimentos de segurança urgentes." "Pois não, dona Carmen. A transação da companhia aérea, tô vendo que o reembolso já entrou. Isso tá resolvido. O que preciso agora é cancelar o cartão adicional no nome de Eduardo Campos imediatamente. Entendeu? Por abuso de confiança", disse saboreando as palavras. "E Marcos, quero que esse cancelamento seja irreversível. Se tentarem passar para comprar um chiclete, que a máquina recuse." "Feito, senhora. O cartão está inativo desde este segundo. Mais alguma coisa?" "Sim. Preciso de um relatório detalhado dos gastos desse cartão nos últimos 6 meses, classificado por categoria.
e quero bloquear qualquer cobrança recorrente debitada na minha conta principal que venha de serviços no nome do meu genro ou da minha filha. Netflix, academia, seguro de carro, tudo. Se não tiver meu nome, não se paga. Isso pode causar interrupção de serviços para eles, Dona Carmen. Essa é a ideia, Marcos. Essa é exatamente a ideia. Desliguei e senti uma onda de adrenalina. Não era a adrenalina do medo, como no aeroporto. Era a adrenalina do controle. Me levantei e fui até o espelho de corpo inteiro. Vi uma mulher de cabelo grisalho, com rugas ao redor dos olhos e um corpo que já não era mais o de antes. Mas nos meus olhos tinha um brilho que eu não via desde o dia que descobri aquele contrabando no porto em 85. Eduardo tinha me mandado para casa cuidar dos cachorros. O Kaiser tem que comer a ração especial dele, ele tinha dito. A ironia era deliciosa. Ele estava preocupado com a comida do cachorro, sem saber que ele mesmo tinha acabado de morder a mão que dava de comer para ele. Me aproximei da janela da suíte. Lá embaixo, a cidade se movia no seu ritmo frenético. Me perguntei onde estariam agora. Provavelmente presos no aeroporto, com 5 malas enormes, 2 crianças cansadas e um ego ferido. Eduardo devia estar tentando alugar um carro ou pagar um táxi. E naquele momento exato, ao passar o cartão reluzente que ele tanto gostava de exibir, a máquina jogaria aquela mensagem vermelha e constrangedora: recusado. Imaginei a cara dele. Imaginei a confusão. Primeiro ia achar que era um erro do sistema. Depois ia tentar de novo. Depois o frio da realidade ia começar a subir pela espinha. Iam ter que usar os próprios cartões, esses que provavelmente estão no limite ou estourados. Mas isso era só o começo. Meu plano não era simplesmente deixá-lo sem férias. Isso era pirraça. O que eu estava gestando naquele quarto de hotel, com minha caderneta e meu telefone, era uma reeducação completa. Voltei para a escrivaninha. Tinha que pensar na casa. Não na minha, que estava segura e fechada, mas na deles. Ou melhor, no meu investimento imobiliário habitado por parasitas. Lembrei que tinha uma cópia das chaves da casa deles no meu chaveiro, para emergências. Eduardo sempre reclamava de eu ter essas chaves. Dizia que violava a privacidade dele. Bom, agora a privacidade dele ia ficar de menos. Mas não ia lá eu mesma. Ainda não. Procurei na agenda o número de um velho conhecido, um chaveiro que tinha trabalhado para o porto abrindo contêineres emperrados. Um homem discreto e eficiente. Também procurei o número do advogado da família, o Dr. Figueiredo, um homem que odiava Eduardo desde o dia em que ele tentou explicar leis para ele, um jurista com 40 anos de experiência. O plano começava a tomar forma na minha cabeça. Um cerco financeiro e logístico. Ia tirar o tapete vermelho debaixo dos pés deles e deixar eles verem o chão de cimento duro e frio que tinha embaixo. De repente, meu celular vibrou de novo. Liguei por um instante. Uma mensagem de voz da Fernanda. Reproduzi no viva voz, deixando o aparelho em cima da mesa como se fosse um inseto venenoso. Mãe, por favor, atende. Eduardo tá furioso. Os cartões não passam. Estamos no Starbucks do aeroporto porque não temos como pagar o Uber XL para voltar com as malas todas. As crianças estão com fome. Você tem que vir buscar a gente ou transferir dinheiro. Isso é ridículo. Não pode deixar a gente assim. Escutei a voz dela, aquela mistura de reclamação e dependência que eu mesma tinha alimentado por tanto tempo. Não pode deixar a gente assim. Ah, filha, claro que posso, disse pro ar, falando com o quarto vazio. E mal comecei. Não transferi um centavo. Em vez disso, abri o aplicativo de delivery. Pedi um almoço caprichado para mim, salmão grelhado, salada fresca e uma taça de vinho branco. Eu merecia. Enquanto esperava a comida, voltei para minha caderneta. Escrevi o próximo passo do plano. Era mais ousado. Envolvia os famosos cachorros e a casa. Se Eduardo queria que alguém cuidasse dos assuntos domésticos dele, eu ia cuidar. Mas não como a sogra submissa, como a proprietária executiva. Olhei para o relógio. 11 da manhã. Quando a noite caísse, o mundo de Eduardo Campos teria mudado de eixo. E ele nem desconfiava. Sentei na poltrona de veludo, abri o cardápio de serviços do hotel e pensei em reservar uma massagem para tarde. Anos de tensão acumulada nos meus ombros começavam a se dissolver.
A humilhação na fila do aeroporto tinha sido dolorosa, sim, como um tapa na cara. Mas esse tapa tinha me acordado de um coma de submissão. Eduardo tinha rasgado minha passagem para Disney, é verdade. Mas ao fazer isso, tinha me entregado uma passagem para um destino muito melhor. Minha própria liberdade e a recuperação da minha dignidade. O serviço de quarto bateu na porta. "Entre", disse. O garçom entrou com o carrinho. Cheirava uma delícia. "A senhora deseja mais alguma coisa?" "Sim", respondi com um sorriso enigmático. "Me traz o jornal do dia e uma caneta nova. A que eu tenho tá ficando sem tinta de tanto escrever o futuro." O garçom assentiu e saiu. Fiquei sozinha, olhando meu reflexo na janela. A Carmen, que chorava em silêncio, tinha feito as malas e ido embora. A que tinha ficado aqui, comendo salmão e bebendo vinho branco enquanto a família dela estava encalhada num Starbucks, era uma mulher perigosa. E eu adorava. Tomei um gole de vinho e olhei minha caderneta aberta. A palavra cachorros estava escrita em maiúsculas e sublinhada 2 vezes. Eduardo amava aqueles cachorros mais do que qualquer coisa. Bom, era hora de usar isso a meu favor. A estratégia estava traçada. O inimigo estava confuso e sem recursos. Era o momento perfeito para o próximo movimento. O silêncio na suíte do hotel era um bálsamo, mas minha mente trabalhava com o ruído incessante de uma máquina de contar dinheiro. Não fiquei muito tempo aproveitando o salmão. A eficiência é um hábito que não se perde, nem quando o coração está machucado. Olhei para o relógio de pulso. 1 da tarde. Eduardo e Fernanda provavelmente ainda estavam lidando com a vergonha de arrastar 5 malas por um terminal onde já não eram mais bem-vindos, procurando transporte barato. Isso me dava uma janela de tempo de aproximadamente 2 horas. Era tempo suficiente. Disquei o número do seu Elias, o chaveiro de confiança que eu conhecia desde que ele arrumou o cofre do escritório no Porto em 98. "Seu Elias, aqui é a dona Carmen. Preciso de um serviço urgente, mas discreto. A gente se encontra na Rua dos Ipês daqui a 20 minutos. Sim, na casa da minha filha. Não vamos trocar a fechadura da entrada ainda. Preciso abrir a garagem e o depósito dos fundos. Leva suas ferramentas para cadeados de alta segurança." Saí do hotel com a mesma roupa elegante de viagem, mas troquei os sapatos por uns mocassins confortáveis que sempre levo na bolsa de mão. Peguei um táxi, não o meu motorista de sempre, um da rua, para não deixar rastro digital imediato. Quando cheguei na casa, aquela casa de 2 andares cor de creme que eu paguei com a economia da minha aposentadoria antecipada, senti uma pontada no estômago. Não era saudade. Era nojo de ver o gramado descuidado e os brinquedos das crianças jogados na entrada como lixo. Abri a porta principal com meu jogo de chaves. O cheiro me atingiu de imediato. Uma mistura de umidade, mofo e alguma coisa azeda. Eduardo se fazia de grande senhor, mas vivia na imundície quando ninguém estava olhando. "Oi, meus meninos", sussurrei. Do quintal dos fundos veio o latido grave do Kaiser e o ganido agudo da duquesa, a fêmea. Fui direto para lá. Encontrei os dois num estado lamentável. A ração especial de que Eduardo tanto falava não era nada mais que sobras secas num prato sujo. A água estava verde. Eduardo queria aqueles cachorros como status, como acessórios para intimidar, não como seres vivos. "A senhora fica cuidando dos cachorros", ele tinha me dito. "Muito bem, genro", murmurei enquanto enchia os potes com água fresca da mangueira. "Vou cuidar deles melhor do que você jamais seria capaz." Peguei o celular e liguei para um hotel canino, uma hospedagem de luxo que uma amiga minha usava. "Preciso que busquem 2 Dobermans agora mesmo. Pago 1 mês adiantado. Tratamento VIP, banho, corte de unha e avaliação veterinária completa. O endereço? Sim, tô aqui. Tem 30 minutos." Enquanto esperava a van do canil, seu Elias chegou. Mostrei a garagem para ele. Lá dentro estava a esse UV preta, reluzente, imponente. A nave do Eduardo, a que ele usava para ir no clube e estacionar na primeira fila. Abri a porta do motorista com minha cópia da chave eletrônica. O interior cheirava a colônia barata do Eduardo e a cigarro, embora eu tivesse proibido ele de fumar dentro. No porta-luvas, procurei os documentos. Certificado de registro do veículo, no meu nome. Apólice de seguro, no meu nome. "Seu Elias, tá vendo esse dispositivo de bloqueio no volante que meu genro colocou? Por segurança, tira para mim." Em 5 minutos, o volante estava livre.
Liguei o motor. O ronco da SUV soou como um animal libertado. Quando o pessoal do canil chegou, assinei a autorização como proprietária legal dos animais. Tecnicamente, os microchips também estavam registrados no meu nome, porque Eduardo disse que preencher formulário era coisa de secretária. Vi Kaiser e Duquesa subirem nas gaiolas climatizadas. Os cachorros balançavam o rabo, agradecidos por saírem daquele quintal quente. Que ninguém retire esses animais sem minha presença física e meu documento de identidade, instruí o motorista, dando uma gorjeta generosa. Se aparecer um homem alto, gritão e mal educado, chamem a polícia. Entendido, dona Carmen. Vi os cachorros partirem. Depois entrei na SUV, ajustei o retrovisor, apaguei as memórias das estações de rádio do Eduardo, puro sertanejo universitário e programas de futebol vulgares, e sintonizei música clássica. Saí da garagem e deixei o portão aberto de par em par. Que vissem o vazio, que sentissem a ausência. Dirigi a SUV até um estacionamento privado de longa permanência no centro, longe, muito longe dali. Paguei 1 mês adiantado, guardei o ticket na minha caderneta de couro e voltei para o hotel num outro táxi. Tudo isso eu fiz sem derramar uma lágrima sequer, com a precisão de quem revisa contêineres no porto. Estava executando uma auditoria vital, e o resultado era déficit total para o Eduardo. De volta ao quarto 502, me servi uma xícara de chá. Eram 4 da tarde. Meu celular, que eu tinha ligado de novo, começou a vibrar como se tivesse convulsões. Mensagens da Fernanda. Mãe, a gente chegou. Foi horrível. Tivemos que vir de ônibus porque os cartões não passavam nem pro Uber. As crianças estão exaustas. Mãe, cadê você? A casa tá estranha. Mãe, cadê o carro? Eduardo tá ligando pra polícia. Acha que fomos roubados. Os cachorros também não tão. Mãe, atende. Eduardo tá quebrando as coisas. Mãe, responde. Sorri. Um sorriso pequeno, de canto de boca, enquanto lia as mensagens com a tela longe do rosto, como se fossem notícias de um país distante. Não respondi. O silêncio é uma ferramenta pedagógica poderosa. Se eu respondesse agora, daria um alvo para eles atirarem a raiva. Se eu ficasse calada, a raiva deles rebatia nas paredes e virava medo. Abri minha caderneta na página de serviços. Primeiro item, internet e TV a cabo. O pacote premium com todos os canais de esporte que Eduardo exigia para ver futebol nos domingos enquanto eu cozinhava. Liguei para a operadora. Boa tarde, sou a titular da conta 8940B. Sim, Carmen Figueiredo Lopes. Desejo suspender o serviço temporariamente por viagem. Sim, corte imediato do sinal. Não, não deixa nem o Wi-Fi básico. Nada, obrigada. Segundo item, a energia elétrica. Essa era mais delicada. Não queria deixar meus netos no escuro. Não sou um monstro, mas lembrei que o ar-condicionado central da casa estava conectado a um medidor separado por causa do alto consumo, uma instalação que eu mesma paguei para controlar os gastos. Liguei para a companhia de luz. Solicito a baixa do serviço do medidor secundário. Sim, o da climatização. O principal pode deixar ativo para luzes e geladeira. Mas o ar-condicionado? Corta hoje mesmo. Imaginei a cena. Eduardo suado, furioso, querendo ver as notícias ou ligar para alguém para reclamar do roubo do carro, descobrindo que não tinha Wi-Fi. Tentando ligar o ar-condicionado para se acalmar e recebendo só ar quente. Passaram 30 minutos. O telefone tocou. Não era mensagem, era ligação. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Coloquei no viva-voz e continuei tomando meu chá. Alô? Onde diabos a senhora tá? A voz de Eduardo soava distorcida, à beira da histeria. Dava para ouvir ele ofegante, como se tivesse corrido. Fomos roubados, dona Carmen. Levaram o carro e os cachorros. A polícia tá a caminho. Você tem que vir com os documentos do seguro. Eu já fiz. Boa tarde, Eduardo. Interrompi com voz calma, modulada, a mesma que eu usava para negar licenças de importação. Ninguém roubou nada. Silêncio estupefato do outro lado. O quê? Do que a senhora está falando? A garagem está vazia. O carro está sob custódia da proprietária, expliquei, enfatizando a última palavra. Ou seja, eu. Decidi que, como não vou viajar, vou precisar do meu veículo para me locomover pela cidade. Esse carro é meu,
Eu dirijo ele, tem coisas minhas lá dentro. É seu meio de transporte, Eduardo, mas é meu ativo fixo, e se tiver alguma coisa sua lá dentro, você vai receber quando eu decidir, com recibo e testemunha. Eu não sou depósito. Ouvi um barulho seco, como se ele tivesse chutado uma mesa. E os cachorros? O Kaiser vale 15 mil reais. Se alguma coisa acontecer com ele... Você disse claramente no aeroporto. A senhora fica cuidando dos cachorros. É o que estou fazendo. Providenciei o cuidado deles com profissionais. Estão num lugar onde comem nos horários certos e têm água limpa. Coisa que não tinham hoje de manhã quando fui buscá-los. A senhora esteve aqui? Gritou, percebendo a invasão. Entrou na minha casa. Na minha casa, Eduardo. A escritura está no meu cofre, lembra? Você só tem o usufruto precário permitido pela minha generosidade. Uma generosidade que, devo te informar, entrou em fase de revisão exaustiva. O que deu em você, sua velha maluca? A voz dele baixou de tom, ficando mais venenosa. Acha que pode fazer isso com a gente por causa de uma viagenzinha cancelada? Sabe o que eu vou fazer? Vou aí te buscar. Vou. Não recomendo que venha. Interrompi, endurecendo o tom pela primeira vez. Estou no Gran Hotel Paulista. Eles têm segurança armada na entrada e já foram avisados de que um homem com a sua descrição pode tentar me importunar. Se pisar no saguão, vou chamar a polícia de verdade. Não essa que você acha que pode manipular. Me passa a Fernanda, ordenou, tentando mudar de tática. Não. Mãe, a voz de Fernanda que tinha tomado o telefone. Mãe, pelo amor de Deus, isso é loucura. A gente não tem internet. As crianças não conseguem ver os desenhos delas. Tá calor. O ar não liga. Eduardo diz que você enlouqueceu. Por que tá nos castigando assim? Senti uma pontada de dor. Fernanda sempre sabia onde acertar. Na culpa materna. Fernanda, filha, suavizei a voz, mas não a determinação. Não é castigo. É uma lição de realidade. Durante anos eu paguei pelo conforto de vocês em troca de desprezo. Hoje simplesmente fechei a torneira. Mas o que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro, mãe. As contas estão zeradas. Eduardo não consegue trabalhar sem o carro e sem internet. Então sugiro que o Eduardo procure um emprego presencial ou use o transporte público, como fazem milhões de pessoas honestas todos os dias. Mãe, por favor, sou eu. Vem pra casa, vamos conversar. Eduardo vai te pedir desculpa. Quase ri. O pedido de desculpas do Eduardo valia menos que uma nota de monopólio. Não, Fernanda, não vou aí. Vou ficar nesse hotel pelo tempo que durariam as férias. Vou descansar, vou comer bem e vou pensar muito seriamente no meu futuro. E a gente? Vocês têm um teto, comida na despensa que eu comprei semana passada e saúde. Tem muito mais que a maioria. Aprendam a administrar. Mas... e mais uma coisa, acrescentei, fechando a caderneta com um golpe suave. O quê? Perguntou ela tremendo. Diz pro Eduardo que o jardineiro e a faxineira também estão cancelados. A partir de amanhã, se quiserem roupa limpa, vão ter que lavar. Se quiserem a grama cortada, vão ter que cortar. Bem-vindos à vida adulta, filha. Desliguei. Minhas mãos tremiam levemente. Não de medo, mas pela descarga de adrenalina de ter dito o que guardei durante 5 anos. Me deixei cair no encosto da poltrona e olhei pela janela. A cidade começava a se iluminar com as luzes do entardecer. E foi aí que a armadura rachou. A imagem de Lucas no aeroporto voltou como uma avalanche. Os olhinhos confusos. A voz fininha perguntando por que a vovó não ia junto. Os cachorros não precisam de você. Eu preciso. Me levantei cambaleando e fui pro banheiro. Tranquei a porta. Olhei meu reflexo no espelho. Uma mulher de 68 anos, cabelo grisalho despenteado, maquiagem borrada, olhos vermelhos. E chorei. Chorei como não chorava desde o enterro do meu marido. Chorei sentada no chão frio do banheiro de mármore, abraçando os joelhos contra o peito, soluçando feito uma criança. Chorei pela humilhação no aeroporto. Chorei pelos anos de exploração que eu permiti. Chorei pelo olhar do meu neto. Chorei pela filha que eu não reconhecia mais. Chorei por ter que ser a vilã para poder ser a heroína. Fiquei ali por 20 minutos, talvez mais. O chão gelado dormecia minhas pernas, mas eu não conseguia parar. Quando as lágrimas finalmente secaram, lavei o rosto com água fria.
Me olhei no espelho de novo. Os olhos ainda estavam inchados, mas tinha alguma coisa diferente neles. Uma clareza que não estava lá antes. Eu tinha permitido aquele choro. Precisava dele, mas agora estava feito. A dor tinha escorrido pelo ralo junto com as lágrimas. O que restava era determinação pura. Você não é a vilã, disse para o meu reflexo. Você é a mãe que eles vão agradecer daqui a 10 anos. Agora levanta e termina o que começou. Sequei o rosto, refiz o coque, passei um pouco de batom. Saí do banheiro de queixo erguido. Eu tinha lançado a primeira ofensiva real. Tinha tirado deles a mobilidade, o carro, a comunicação, a internet, o conforto, o ar-condicionado, o serviço, a faxineira e o jardineiro. E a desculpa, os cachorros. Tinha deixado eles nus na própria incompetência. Mas sabia que Eduardo não ia ficar quieto. Homens como ele, quando se sentem acuados, não refletem. Atacam. Ia tentar vir até aqui. Ia tentar manipular as crianças para me fazer sentir mal. Ou pior, ia tentar usar a força da lei, mesmo tendo todas as de perder. Eu precisava me blindar. Peguei minha caderneta e procurei o número do Dr. Figueiredo. Era hora de elevar o conflito de disputa familiar para a estratégia jurídica. Doutor, boa tarde. Aqui é a Carmen. Sim, faz tempo. Preciso te ver amanhã, primeira hora. Prepara os documentos da propriedade da Rua dos Ipês e... Fiz uma pausa, pensando no próximo passo. Traz os papéis de revogação de procurações. Sim, todas. Quero que Eduardo Campos não tenha autoridade nem para assinar recibo de encomenda no meu nome. Desliguei. Me senti, pela primeira vez no dia, verdadeiramente poderosa. Não era o poder do dinheiro, embora ajudasse. Era o poder de saber quem eu era. Eu não era mais a sogra. Era a dona. Me levantei e fui para o banheiro. Enchi a banheira com água quente e sais de banho que cheiravam a lavanda. Me despi olhando as cicatrizes do meu corpo. Marcas de uma vida longa e trabalhada. Entrei na água sentindo o calor penetrar nos meus ossos cansados. Fechei os olhos. Podia imaginar o caos na casa da Rua dos Ipês. O calor subindo, as crianças reclamando, Eduardo gritando pro módem de internet como se o aparelho tivesse culpa da insolvência dele. Pela primeira vez, esse caos não era problema meu. Eu estava na Disney do meu jeito. Meu castelo tinha serviço de quarto e lençóis de algodão egípcio. Mas sabia que a guerra mal tinha começado. Eduardo ia procurar uma brecha na minha armadura. Ia tentar usar meus netos como moeda de troca. Eu ia ter que ser mais fria, mais calculista. Saí do banho renovada, vesti o roupão branco do hotel e pedi o jantar. Enquanto comia, tracei na minha caderneta o esquema para o dia seguinte. Capítulo 1. O banco. Capítulo 2. O advogado. Capítulo 3. A escola das crianças. Sim, eu pagava a mensalidade diretamente. Tinha que garantir que a escola soubesse que só eu estava autorizada a fazer alterações administrativas. De repente, um pensamento cruzou minha mente. Eduardo tinha um sócio de negócios, um tal de Guzmão, um cara turvo que sempre me deu má impressão. Se Eduardo se visse desesperado por dinheiro, ia procurar ele. E se procurasse ele, podia colocar a casa em risco. Minha caneta parou no ar. Tinha que me antecipar. A casa estava no nome da Fernanda, embora eu tivesse emprestado todo o dinheiro para a compra. Se Eduardo convencesse ela a assinar alguma coisa... Me levantei de golpe. Tinha deixado um flanco descoberto. A propriedade legal da casa era meu calcanhar de Aquiles. Fernanda era fraca. E Eduardo, manipulador. Amanhã não ia só ver o advogado. Amanhã ia ter que executar uma manobra que ia fazer tirar o ar-condicionado deles parecer brincadeira de criança. Amanhã ia ter que colocar minha própria filha entre a espada e a parede, para salvá-la dela mesma. Olhei a cidade noturna brilhando como uma joia indiferente. Descansa, Eduardo, sussurrei pro vidro frio, porque amanhã você vai conhecer a Carmen que fazia contrabandista chorar no porto. E acredita, você não vai gostar. A manhã seguinte amanheceu com uma luz acinzentada, daquelas que anunciam chuva. Mas dentro do escritório do Dr. Figueiredo, o clima estava perfeitamente controlado. O cheiro de cera de madeira e café recém-passado inundava o ambiente, um aroma que sempre me lembrava segurança e ordem. Estava sentada numa poltrona de couro verde, com minha caderneta aberta sobre a escrivaninha,
e uma xícara de porcelana na mão, quando a secretária anunciou que eles tinham chegado. Não esperei entrarem para compor minha postura. Já estava ereta, impecável, com um tailleur cinza escuro que tinha comprado na boutique do hotel naquela mesma manhã. Queria que o contraste fosse visualmente violento. E foi. Quando a porta de carvalho se abriu, entraram Eduardo e Fernanda. Pareciam náufragos urbanos. Eduardo vestia a mesma camisa do dia anterior, amassada e com manchas de suor nas axilas. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados pela falta de sono e pela raiva contida. Fernanda parecia menor do que o normal, com o cabelo preso num rabo de cavalo mal feito e sem uma gota de maquiagem, arrastando os pés como se usasse grilhões invisíveis. "Sentem-se", disse o doutor Figueiredo da escrivaninha, sem levantar os olhos de uns documentos. A voz dele era grave, daquelas que não admitem réplica. Eduardo não sentou. Ficou de pé, respirando agitado, me olhando como se eu fosse um monstro de 7 cabeças. "Isso é ilegal", disparou, apontando para mim com o dedo trêmulo. "A senhora sequestrou meu carro, entrou na minha casa sem permissão e sequestrou meus cachorros. Venho da delegacia, dona Carmen. Me disseram que é questão cível, mas meu advogado diz que é furto." Tomei um gole de café com lentidão exasperante. "Seu advogado?" perguntei, arqueando uma sobrancelha. "Você tá falando daquele rapazinho que te ajudou a redigir os contratos da sua falida importadora de meias? Porque se for ele, deveria voltar para a faculdade." "Não zomba de mim!" gritou, batendo no encosto da cadeira vazia. "Preciso do carro agora. Tenho uma reunião com o Guzmão ao meio-dia. É um negócio de vida ou morte." Aí estava. Guzmão. O nome que eu temia ouvir. Guzmão é um agiota com fachada de investidor. Um cara que cobra juros que fariam um banqueiro corar e que executa garantias com crueldade cirúrgica. Se Eduardo estava recorrendo a ele, a situação era mais crítica do que eu pensava. "Senta, rapaz, antes que eu chame a segurança", interveio o doutor Figueiredo, tirando os óculos. "Aqui a gente não tá para ouvir seus chiliques. Estamos aqui para te explicar sua nova realidade jurídica." Eduardo bufou, mas a autoridade do velho advogado e o olhar suplicante de Fernanda o obrigaram a se largar na cadeira. Fernanda sentou do lado dele, evitando me olhar, retorcendo um lenço de papel entre as mãos. "Mãe", sussurrou ela com a voz quebrada. "As crianças não puderam ir para a escola hoje. Não tínhamos como levar. Estão assustadas. Perguntam por que a avó levou o carro." Senti uma pontada no peito, mas bloqueei de imediato. Piedade agora seria fatal para todos a longo prazo. "As crianças estão bem em casa, Fernanda. Têm livros e brinquedos. O que não tem é um pai e uma mãe capazes de resolver um problema logístico básico sem entrar em colapso", respondi com frieza. "Mas não estamos aqui para falar de transporte escolar. Estamos aqui para falar da casa." Eduardo soltou uma risada nervosa, quase histérica. A casa é da Fernanda. Tá no nome dela. Aí a senhora não tem nada o que fazer, sua bruxa velha. Pode ter cortado nossa luz e nossa internet, mas não pode nos tirar de lá. E assim que eu assinar com o Guzmão hoje à tarde, vou ter liquidez para colocar gerador, contratar internet via satélite e te processar até pelo ar que respira." Olhei para o doutor Figueiredo e assenti levemente. O momento tinha chegado. Figueiredo abriu uma pasta vermelha que estava na frente dele. O som do cartão ao se abrir ecoou como um tiro no silêncio do escritório. "Senhor Campos", começou o advogado com aquele tom pedagógico que os professores usam com alunos lentos. "O senhor tem razão numa coisa. A escritura pública do imóvel localizado na Rua dos Ipês, número 45, consta em nome da senhora Fernanda Lopes Campos." Eduardo sorriu triunfante e passou o braço pelos ombros da minha filha. "Tá vendo? Te falei. É nossa." "No entanto", continuou Figueiredo, elevando o volume da voz em apenas 1 decibel, "o senhor parece ter esquecido, ou talvez nunca tenha sido informado, da natureza da transação original." Eduardo franziu a testa. O sorriso congelou. "Do que o senhor está falando?" "Há 6 anos, quando o imóvel foi adquirido", expliquei, tomando a palavra e abrindo minha caderneta na página marcada com um clipe dourado, "Fernanda não tinha histórico de crédito nem renda comprovável para uma hipoteca daquele calibre. O banco recusou a solicitação 3 vezes." "Sim, e você ajudou com a entrada.
Obrigado, já sabemos, interrompeu Eduardo com desdém. Foi presente de casamento. Não, Eduardo. Um presente é um jogo de jantar ou um jogo de lençóis. 200 mil reais não são presente, são investimento. Figueiredo deslizou um documento na direção deles. Era uma cópia certificada com carimbos notariais antigos que atestavam sua validade indiscutível. Este documento aqui, disse o advogado deslizando o papel, transforma sua sogra no banco. A casa é garantia. Se ela quiser, executa amanhã. Eduardo agarrou o papel. Os olhos dele se moviam freneticamente pelas linhas de texto jurídico. Fernanda, que é isso? Gritou para minha filha, sacudindo o documento na cara dela. Fernanda soluçou, encolhendo-se na cadeira. Não sei. Mamãe me disse para assinar uns papéis para proteger a casa. Eu só assinei. Confiava nela. Exato, eu disse com firmeza. Você confiou em mim. E fez bem. Porque se não tivesse assinado isso, o Eduardo já tinha hipotecado a casa há 2 anos para entrar naquele esquema de pirâmide de criptomoeda. Lembra? Eduardo ficou pálido. Lembrava perfeitamente. Isso não tem validade. Você nunca me cobrou nada. Cláusula 4ª, leu Figueiredo. A credora Carmen Figueiredo Lopes se reserva o direito de perdoar os juros e o capital mensalmente, desde que se mantenham as condições de harmonia familiar e cuidado do imóvel. Em caso de ingratidão manifesta, abandono de obrigações ou insolvência moral do devedor ou de seus coabitantes, a dívida total se torna exigível de imediato. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado central. Eduardo olhava para o papel como se fosse material radioativo. Ingratidão manifesta? Balbuciou. Isso é subjetivo. Rasgar meu cartão de embarque na frente de todo mundo, gritar comigo em público, tentar me abandonar num aeroporto e me chamar de velha senil cabe na definição legal de injúria grave e ingratidão, Sr. Campos. Respondeu Figueiredo com um sorriso afiado. Temos testemunhas e gravações de segurança do aeroporto. Me inclinei para frente, apoiando os cotovelos na escrivaninha. Então, Eduardo, aqui estão os números. Vocês me devem o capital original mais os juros acumulados de 6 anos. O total chega a... Consultei minha caderneta. 420 mil reais, pagáveis à vista. A gente não tem esse dinheiro, gritou ele desesperado. Eu sei. Por isso, segundo a cláusula 6ª, tenho direito à adjudicação imediata do imóvel. Eduardo se levantou de golpe, derrubando a cadeira para trás. A senhora não pode fazer isso. É a casa dos meus filhos. Vai deixar seus netos na rua? Não, corrigi com voz de aço. Meus netos nunca vão estar na rua. A casa é minha, e quem mora nela sou eu quem decide. E tenho uma má notícia sobre sua reunião com o Guzmão. Eduardo parou, com a mão na maçaneta, como se quisesse fugir, mas os pés estivessem pregados no chão. O quê? Você não pode oferecer a casa como garantia para o Guzmão. No registro de imóveis aparece meu gravame em primeiro lugar. Nenhum agiota, nem mesmo um tão turvo quanto o Guzmão, vai te emprestar 1 centavo sobre uma propriedade que já deve mais do que vale. Você tá bloqueado, Eduardo. Financeiramente você tá morto. Ele olhou para Fernanda buscando uma aliada, mas ela estava chorando silenciosamente, com o rosto entre as mãos. Então, a expressão dele mudou. O medo deu lugar a uma fúria fria e calculada. Aproximou-se de Fernanda e agarrou o braço dela com força. Vamos embora, Fernanda. Essa velha é louca. Vamos procurar outro advogado. Vamos brigar isso. A lei protege as famílias. Ela não vai nos tirar de lá. Fernanda se levantou pela metade, arrastada pela inércia da obediência que tinha praticado durante anos. Espera, ordenei. Minha voz não foi um grito, mas teve o peso de uma sentença. Fernanda parou. Fernanda, olha para mim. Ela levantou os olhos, cheios de lágrimas e rímel borrado. Você tem 2 opções. Pode sair por aquela porta com ele, ir atrás do Guzmão ou de quem for, e continuar vivendo nessa mentira de casamento onde te tratam como acessório e a mim como caixa eletrônico. Se fizer isso, vou executar a hipoteca amanhã mesmo. Vou despejar vocês legalmente e vou ter que brigar pela guarda dos meus netos nos tribunais. Porque não vou permitir que vivam na instabilidade que esse homem provoca. Fiz uma pausa para que as palavras calassem fundo. Continuei. Eduardo puxou o braço de Fernanda. Não escuta ela.
Tá te manipulando. É minha esposa, Dona Carmen. Vamos embora, Fernanda. Solta ela, Eduardo, avisou Figueiredo, ficando de pé. Apesar da idade, era um homem alto e imponente. Fernanda olhou para o Eduardo. Viu a violência contida nos olhos dele, o desespero do homem que vê sua presa escapando. Depois olhou para mim. Viu a mãe que pagou a faculdade dela, que cuidou dos filhos dela, que aguentou humilhações para não quebrar a paz. Viu pela primeira vez em muito tempo que eu não era fraca, que eu era um porto seguro, mas um porto com regras. Você tá me machucando o braço, disse Fernanda suavemente. O quê? Eduardo piscou confuso. Me solta, você tá me machucando. Fernanda se soltou com um movimento brusco que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Voltou a sentar na poltrona de couro verde, alisou a saia, enxugou as lágrimas com as costas da mão. Olhou para frente, para o escritório do Figueiredo. Fernanda, disse Eduardo com a voz trêmula, uma mistura de incredulidade e pânico. O que você tá fazendo? Sou seu marido. E ela é minha mãe, respondeu Fernanda com uma voz que, embora trêmula, começava a soar própria. E ela tem razão. Ela pagou tudo pra gente. Você me disse que o negócio ia bem, Eduardo. Você me disse que a gente não devia nada pra ela. Você mentiu. Esse tempo todo a gente viveu às custas dela. Eu fiz isso por nós. O mercado tá difícil. Vai embora, Eduardo, disse ela sem olhar para ele. Como? Vai embora. Preciso conversar com meu advogado e com minha credora. Você não tem nada o que fazer aqui. A casa não é sua, o carro não é seu, e pelo visto sua dignidade também não, porque continua gritando mesmo já tendo perdido. O queixo de Eduardo caiu. Ele olhou ao redor do escritório procurando um ponto de apoio, mas as paredes forradas de livros de direito e diplomas pareciam se fechar sobre ele. Percebeu que seu poder, aquele poder baseado no volume da voz e na intimidação emocional, tinha evaporado diante do peso do papel tabelionado e da solvência financeira. Me olhou uma última vez, com ódio puro. Isso não vai ficar assim, Dona Carmen. Vou voltar e vou levar meus filhos. Vou dizer para eles que a avó deles é uma ladra. Tenta, respondi com uma calma glacial. E eu te mostro a pasta azul. Aqui tem as provas das suas viagens de negócios que nunca existiram e os extratos bancários dos sites de aposta online. O Figueiredo tem ela pronta para o juiz de família. Você decide se quer jogar essa mão. A cor abandonou o rosto de Eduardo completamente. Sabia do que eu estava falando. Sabia que eu sabia. Deu meia volta e saiu do escritório batendo a porta com tanta força que os vidros da estante vibraram. O silêncio voltou ao ambiente. Mas dessa vez era um silêncio diferente. Pesado, triste, mas limpo. Como o ar depois de uma tempestade elétrica. Fernanda desabou em lágrimas. Dessa vez um choro profundo, de desabafo, de quem tira uma armadura enferrujada que pesava demais. Me levantei, contornei a escrivaninha e a abracei. Senti os ombros dela sacudirem sob meus braços. Ela cheirava a minha filha, a menina que eu tinha criado, não a mulher amargurada em que estava se transformando. Me perdoa, mãe. Me perdoa. Repetia uma e outra vez. Acariciei o cabelo dela como quando era pequena e ralava os joelhos. Já passou, filha. Já passou. Mas agora vem a parte difícil. Chora tudo o que tiver que chorar aqui, porque quando a gente sair desse escritório, vamos ter que reconstruir uma vida. E não vou permitir que a gente construa sobre alicerces podres de novo. O doutor Figueiredo nos observava com respeito, nos dando espaço. Depois de alguns minutos, Fernanda se acalmou. Olhou para mim com o rímel borrado, parecendo um guaxinim assustado, mas tinha uma fagulha de determinação no olhar que eu não via desde antes dela conhecer Eduardo. O que a gente faz agora? Perguntou. Voltei para minha cadeira, peguei minha caderneta de couro e virei a página. Tinha riscado o item advogado. O próximo ponto da lista estava escrito em tinta vermelha. Agora vamos estabelecer as regras do jogo, disse, recuperando meu tom de auditora. Você vai voltar para casa. Vai trocar a fechadura hoje mesmo. Seu Elias já está avisado e esperando sua ligação. Vai empacotar as coisas do Eduardo em caixas e vai deixar na garagem. Nada de drama, nada de jogar roupa pela janela. Tudo civilizado. E o dinheiro? Perguntou ela com medo. Não tenho nem para o supermercado.
Eduardo controlava tudo. Eduardo não controlava nada. Eduardo gastava tudo. Corrigi. A partir de hoje vou te dar uma mesada para casa e para os meninos, mas não vou te dar em dinheiro vivo. Vou pagar direto os serviços e a escola. Para comida e gastos pessoais vai ter um cartão de débito no seu nome, controlado por mim. Todo mês a gente vai revisar os gastos juntas. Você vai aprender a se administrar, Fernanda. Acabou a barra livre. Ela assentiu, submissa, mas aliviada. Precisava de estrutura. E eu estava dando. E tem mais uma condição, acrescentei, fechando a caderneta com um golpe suave. Qual? Você vai procurar emprego, do que for. Não me importa se é meio período, se é vendendo bolo ou num escritório. Você precisa gerar seu próprio dinheiro. Precisa lembrar o que é ganhar cada real com seu esforço para nunca mais deixar um homem te dizer que você não vale nada porque ele paga o jantar com o cartão da sua mãe. Fernanda baixou a cabeça envergonhada, mas assentiu de novo. Vou fazer, mãe. Prometo. Ótimo, agora vai. As crianças precisam de você. E Fernanda... Parei ela quando estava se levantando. Pega um táxi. Eu pago. Mas é o último táxi que eu pago se não for para emergência médica ou entrevista de emprego. Ela saiu do escritório. A vi ir embora mais ereta do que quando entrou. Fiquei sozinha com Figueiredo. O velho advogado sorriu e fechou a pasta vermelha. Foi brutal, dona Carmen. Eficiente, mas brutal. Gangrena não se cura com curativo, doutor. Tem que cortar. Respondi terminando meu café, que já estava frio. E o que a senhora vai fazer agora? Volta pro hotel? Vou. Me restam 3 dias de férias. Tenho uma massagem marcada às 5 e quero experimentar o restaurante italiano hoje à noite. Me levantei, peguei minha bolsa e minha caderneta. Me sentia exausta, como se tivesse corrido uma maratona, mas meu espírito estava leve. Tinha recuperado minha casa. Tinha resgatado minha filha, embora ela ainda tivesse que percorrer seu próprio caminho de cura. E tinha neutralizado Eduardo. Saí do prédio de escritórios para a rua movimentada. O sol tinha conseguido romper as nuvens cinzas. Coloquei meus óculos escuros. Enquanto esperava o porteiro chamar um táxi, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abri. Você destruiu minha família. Espero que esteja satisfeita. Um dia meus filhos vão saber quem você realmente é. Era Eduardo, de outro número. Sorri com tristeza. Coitado. Ainda achava que tinha munição. Não sabia que eu tinha a arma definitiva. O tempo e a verdade. Crianças crescem, crianças veem, e crianças eventualmente entendem quem dá amor e quem só as usa como escudo humano. Guardei o celular sem responder. O táxi chegou. Pro Gran Hotel Paulista, por favor, disse pro motorista. E coloca uma música alegre. Hoje é um bom dia. Mas o dia ainda não tinha terminado. Quando cheguei no hotel, o recepcionista me interceptou com uma expressão constrangida. Dona Carmen, tem um senhor esperando a senhora no lobby há 2 horas. Ele está num estado alterado. Já oferecemos café, água, mas ele se recusa a ir embora. Diz que é seu genro e que precisa falar com a senhora urgentemente. Quer que a gente chame a polícia? Olhei na direção que ele apontava. Eduardo estava sentado num canto do saguão, debruçado sobre os joelhos, com a cabeça entre as mãos. A camisa ainda mais amassada que de manhã. Quando me viu, se levantou de um pulo e veio na minha direção quase correndo. Os seguranças se aproximaram, mas fiz um gesto para que esperassem. Queria ver isso. Dona Carmen, disse ele, e a voz saiu rouca, quebrada. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Dona Carmen, por favor, eu imploro. Eu errei. Eu sei que errei. Fui um idiota. Fui arrogante. Fui tudo de ruim. Mas a senhora não pode fazer isso com meus filhos. São seus netos. A senhora ama eles. Amo, respondi calmamente. Por isso estou fazendo o que estou fazendo. Eu peço perdão. E então, para minha surpresa, ele se ajoelhou. Ali, no meio do lobby do Gran Hotel Paulista, com hóspedes passando e olhando, Eduardo Campos se ajoelhou na minha frente. Eu te peço perdão de joelhos, sogra. Faz o que quiser comigo, mas não tira a casa dos meus filhos. Eu assino o que a senhora quiser. Eu saio de lá. Eu desapareço. Mas deixa a Fernanda e as crianças em paz. Por um instante, um breve instante, quase senti pena. Mas então lembrei das palavras dele no aeroporto.
A senhora não vai, sogra. Alguém tem que cuidar dos cachorros. Lembrei do sorriso quando rasgou meu cartão de embarque. Lembrei dele mandando Lucas me manipular. Esse homem não estava arrependido. Estava desesperado. Eram coisas muito diferentes. Me abaixei até ficar na altura dos olhos dele. Eduardo, disse baixinho, para que só ele ouvisse. Você está ajoelhado agora porque o Guzmão te mandou embora. Eu sei porque ele me ligou há 1 hora perguntando se eu tinha interesse em comprar a dívida que você tentou fazer com ele. Ofereci 10 centavos por real. Ele riu e disse que você não valia nem isso. Ele arregalou os olhos. Eu tinha acertado em cheio. Levanta daí, continuei. Você está fazendo papel de ridículo. Vai para casa, assina os papéis do divórcio que o Figueiredo vai mandar e começa a reconstruir sua vida com dignidade. É o único conselho que eu vou te dar de graça. Me levantei e fiz sinal para os seguranças. Podem acompanhar o senhor até a saída, com gentileza. Eduardo se levantou devagar, as pernas tremendo. Me olhou uma última vez, e pela primeira vez vi alguma coisa além de raiva nos olhos dele. Vi medo. Medo real de um homem que finalmente entendeu que o jogo acabou. Fui pro elevador sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, me permiti um sorriso. Pequeno, discreto, mas genuíno. Ele tinha se ajoelhado. O homem que me chamou de velha senil tinha se ajoelhado no meio de um hotel 5 estrelas implorando perdão. Não era vingança, era justiça. E justiça, às vezes, tem gosto de champanhe. Naquela noite, pedi uma garrafa do melhor espumante do hotel e brindar sozinha, olhando as luzes da cidade pela janela. Por você, Carmen, disse erguendo a taça para o meu reflexo no vidro. Por ter finalmente aprendido que respeito não se mendiga, se cobra. Enquanto o carro se afastava, tirei minha caneta e escrevi uma nota rápida na última página da minha caderneta. Uma reflexão para mim mesma, para nunca esquecer esse momento. O respeito não se pede, se impõe quando se para de financiar a falta de respeito. E sabe qual é a melhor vingança contra quem te humilha? Não é fazer eles sofrerem, é fazer eles te assistirem viver bem sem precisar deles. Fechei os olhos e me permiti pela primeira vez em 2 dias relaxar os ombros completamente. A batalha principal estava ganha, mas a reconstrução seria longa. No entanto, alguma coisa tinha mudado fundamentalmente no universo da minha família. O centro de gravidade tinha voltado para o lugar certo. E esse lugar era eu. Passaram 6 meses desde aquela manhã no aeroporto. E o silêncio que reina agora na casa da Rua dos Ipês tem uma qualidade diferente. Já não é o silêncio tenso das coisas que não se dizem para evitar uma explosão. É a tranquilidade laboriosa de um lar que funciona. Estou sentada na poltrona da varanda, a mesma que antes Eduardo ocupava para tomar cerveja e criticar o governo. Mas agora tem vasos com gerânios florescendo ao meu redor, e minha caderneta de couro descansa no meu colo, aberta numa página onde os números finalmente são verdes, não vermelhos. É domingo. Antes, os domingos eram dias de escravidão disfarçada de convivência familiar. Eu chegava cedo com as sacolas do mercado, cozinhava para um batalhão enquanto meu genro via futebol e ia embora tarde com dor nas costas e a carteira vazia. Hoje, no entanto, sou uma convidada. Mãe, quer mais limonada? Pergunta Fernanda saindo da cozinha com uma jarra na mão. Observo ela. Perdeu uns quilinhos, mas não de estresse, de atividade. Usa o cabelo solto, sem aqueles penteados elaborados de salão caro que ela frequentava antes, e veste um avental sobre um jeans simples. Trabalha como assistente administrativa numa transportadora. Ironia da vida. Seguiu meus passos no ramo de logística. E embora chegue cansada à tarde, tem uma luz no olhar que o dinheiro do meu cartão nunca conseguiu comprar. Obrigada, filha. Tá deliciosa. Respondo, aceitando o copo. Não tem rastro do Eduardo na casa. As coisas dele, aqueles troféus de ego frágil, como a TV de 80 polegadas e a coleção de relógios falsos, foram embora com ele quando assinou o divórcio. Foi um processo rápido, facilitado enormemente pela pasta azul do Dr. Figueiredo e pela minha ameaça de auditoria fiscal sobre os negócios dele. Agora ele mora num kitnet do outro lado da cidade. Vê as crianças a cada 15 dias, sob condições rígidas que eu mesma redigi e que ele não teve escolha senão aceitar. Kaiser e Duquesa, os Dobermans, descansam aos meus pés.
Já não são bichos nervosos presos num quintal sujo. Agora tenho pelo brilhante e uma calma senhorial. Quando eu chego, não latem. Me recebem abanando o rabo e encostando a cabeça na minha mão, reconhecendo quem garante a estabilidade dessa matilha. Vó! Grita Lucas da sala. Terminei a lição de matemática. Posso jogar meia hora? Traz o caderno, ordeno sem levantar a voz. O menino vem correndo e me entrega o caderno escolar. Confiro as somas e subtrações com o mesmo olho clínico com que conferia manifestos de carga. Aqui tem um erro, Lucas. 7 mais 4 não são 12. Corrige e depois a gente fala do videogame. Mas vó, começa a reclamar, fazendo aquela cara de beicinho que antes funcionava com o pai. O mas não corrige a conta, meu amor. A correção, sim, vai lá. Ele suspira, mas não faz birra. Dá meia volta e volta para a mesa. Aprendeu, aos 8 anos, uma lição que o pai dele levou 40 anos para ignorar. O esforço vem antes da recompensa. Não tem atalho, não tem cartão adicional para a vida. Fernanda senta na cadeira de vime na minha frente, secando as mãos no avental. Me olha com uma mistura de gratidão e respeito que demorou meses para se formar. No começo teve choro, teve dias em que ela me chamou de dura e fria quando me recusei a pagar a conta do celular porque ela tinha estourado o orçamento em bobagem. Mas eu me mantive firme como um carvalho velho. Sabia que se cedesse 1 milímetro, a gangrena da dependência ia voltar a infectar a ferida. Eduardo ligou ontem, diz ela, olhando para o jardim recém-cortado, por ela mesma e pelas crianças. E o que ele queria? Pergunto, tomando um gole de limonada sem alterar meu pulso. Dinheiro, como sempre. Disse que o aluguel aumentou, que o carro que ele comprou, aquele sedã velho que ele dirige agora, precisa de peças. Tentou me fazer sentir culpada. Disse que os filhos dele não podem ter um pai que vive na miséria. E o que você respondeu? Fernanda sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Disse que a transportadora está contratando carregador, que pagam por hora e que exercício ia fazer bem para ele. Solto uma gargalhada sonora, daquelas que saem do diafragma. Bravo! E o que ele disse? Desligou na minha cara. Antes eu teria caído no choro, mãe. Teria vindo correndo te pedir emprestado para dar para ele escondido, só para ele não ficar bravo. Mas ontem eu senti pena dele. É um homem que se afoga num copo d'água porque espera que alguém beba por ele. Assinto satisfeita. A transformação de Fernanda é minha maior vitória. Recuperar a casa foi um trâmite legal. Recuperar minha filha foi uma batalha espiritual. Ela deixou de ser a boneca decorativa de um homem medíocre para se tornar a mulher que cria cidadãos responsáveis. Olho ao redor. A casa precisa de pintura na fachada e o sofá da sala tem uma mancha de suco que não sai. Mas se sente nossa. Já não é o cenário de uma farsa de classe alta. É um lar de classe média trabalhadora, digno e real. Me levanto com um leve estalo nos joelhos. A umidade da tarde ainda me afeta. E caminho para dentro. Na prateleira da lareira, onde antes tinha uma foto do Eduardo apertando a mão de algum político local que nem conhecia ele, agora tem uma foto emoldurada de nós 4. Fernanda, as crianças e eu. Foi tirada há 1 mês, num piquenique no Parque Municipal. Não é a Disney. Não tem castelo de fundo, nem orelhas de ratinho. Estamos sentados numa toalha, comendo sanduíches feitos em casa. E estamos rindo de verdade, porque Kaiser e Duquesa tinham enroscado as guias numa árvore. Essa foto vale mais do que os reais que a companhia aérea me devolveu. Esse dinheiro, aliás, não gastei. Coloquei num fundo de investimento no nome de Lucas e Sofia. Vai ser para a faculdade deles, porque se tem uma coisa que eu sei, é que meu legado não vai ser deixar dinheiro fácil para eles torrarem, vai ser deixar ferramentas para eles construírem o próprio futuro. Vou para a cozinha ajudar a arrumar a mesa, embora Fernanda insista que não precisa. Deixa, mulher. Estar aposentada de sustentar parasita não significa estar inválida, digo pegando os pratos. Enquanto comemos um arroz com frango simples, mas saboroso, Sofia, minha neta caçula, me olha com seus olhos grandes e escuros. Vó, é verdade que um dia a gente vai para Disney? Pergunta com aquela inocência que desarma. Faz-se um silêncio na mesa. Fernanda fica tensa, esperando minha reação. Deixo o garfo suavemente no prato e sorrio para a menina. Talvez, meu amor, mas não porque eu leve vocês.
A gente vai no dia em que sua mãe puder pagar as passagens dela e de vocês, e eu puder pagar a minha com gosto, sem ninguém rasgar meu cartão de embarque. A gente vai quando for um prêmio, não um sacrifício. Fernanda me olha e assente. Entende perfeitamente. Assim vai ser, filha, diz ela. Vamos juntar. Temos um pote para isso, lembra? Lembro. Já tenho 50 reais, diz a menina com orgulho. É um excelente começo, animo. Depois do almoço, sento um pouco no escritório. Transformei o antigo home office do Eduardo, aquele lugar onde ele se trancava para jogar no computador, numa salinha de costura e leitura para mim. Quando venho nos fins de semana, gosto de passar um tempo aqui. Abro minha caderneta de couro, passo as páginas cheias de anotações dos últimos meses. Advogado, troca de fechadura, venda de móveis velhos, novo orçamento de luz. Chego numa página em branco, pego minha caneta e escrevo a data de hoje. Fico pensando um momento. Durante anos, defini meu valor pelo quanto era útil para os outros. Fui a provedora, a solucionadora, a rede de proteção. Achei que amor era dar até se esvaziar. Teve que vir um homem mesquinho rasgar um papel na minha cara para eu lembrar que meu valor não é negociável nem transferível. Eduardo achou que estava me castigando ao me deixar cuidando dos cachorros. Coitado do iludido. Me fez o maior favor da minha vida. Me obrigou a parar, a olhar ao meu redor e a tomar as rédeas. Ao cancelar aquela viagem, cancelei meu papel de vítima. Escrevo na folha limpa. Saldo final. Quem paga a conta escolhe o cardápio. E eu cansei de comer as sobras. Fecho a caderneta e passo a mão pela capa gasta. Essa caderneta foi testemunha da minha vida, das minhas contas, dos meus medos e agora do meu renascimento. Ouço a campainha. É o táxi que pedi para voltar para o meu apartamento. Embora pudesse ficar aqui, tenho meu quarto pronto, prefiro manter meu espaço. Me acostumei com minha solidão escolhida, minhas noites de leitura tranquila, minha independência radical. Moro agora num apartamento pequeno e confortável perto do centro, longe das memórias do meu falecido marido e da antiga casa grande que vendi para consolidar minhas finanças. Saio para a varanda. As crianças correm para me abraçar. Tchau, vó, gritam. Se comportem! E Lucas, lembra que semana que vem confiro a tabuada. Tá bom, vó. Fernanda me acompanha até o carro. Abre a porta para mim. Um gesto de cortesia que antes nem passava pela cabeça dela. Obrigada, mãe, diz baixinho antes de eu subir. Obrigada por não deixar a gente cair, mesmo quando no começo eu senti que você estava nos empurrando pro abismo. Acaricio o rosto dela. A pele tá um pouco mais curtida, mas ela parece mais forte. Às vezes tem que empurrar o filhote para fora do ninho para ele perceber que tem asas, filha. Você tinha asas, só estavam atrofiadas pelo conforto. Entro no táxi. O motorista é um senhor da minha geração, que me cumprimenta com respeito. Pro centro, dona Carmen? Isso mesmo, por favor. O carro se afasta. Olho pelo vidro traseiro. Vejo minha filha na porta da casa dela, a casa dela de verdade, agora que ela defende, com os filhos e os cachorros do lado. Ela parece pequena na distância, mas sólida. Já não é uma folha ao vento. Me recosto no banco e suspiro. Não é um suspiro de cansaço. É de alívio profundo. O ar entra limpo nos meus pulmões. Lembro daquele dia no aeroporto. A humilhação, a vergonha, o olhar de pena dos desconhecidos. Parece que foi em outra vida. Aquela velha triste que ficou parada com os pedaços de papel na mão não existe mais. Morreu ali mesmo. E das cinzas dela nasceu essa mulher que viaja no banco de trás de um táxi, dona do seu tempo, do seu dinheiro e do seu destino. Não fomos para Disney. Não vi o castelo da Cinderela nem os fogos de artifício, mas construí meu próprio reino, um onde a rainha não abdica diante de bufões com delírio de grandeza. Coloco meus óculos escuros, embora o sol já esteja baixando. Me sinto elegante, poderosa e, sobretudo, tranquila. A vida aos 68 anos não acaba. Às vezes só começa, justo quando você decide parar de carregar as malas dos outros. O taxista me olha pelo retrovisor. A senhora parece contente. Ganhou na loteria? Sorrio. E é um sorriso cheio de dentes. Um sorriso de tubarão que aprendeu a navegar em águas profundas. Algo muito melhor, moço. Ganhei o respeito. E deixa eu te contar um segredo que levei 68 anos para aprender.
Quem financia ingratidão, colhe desprezo. Quem cobra o que é seu, colhe admiração. Eu passei a vida inteira no primeiro grupo. Hoje mudei de time. O taxista ri, balançando a cabeça. A senhora é daquelas, né? Das que a gente não esquece. Sou das que demorou para lembrar quem era, mas agora que lembrei, não esqueço mais. E você que está me ouvindo, me conta, já se sentiu invisível na própria família? Já deu tudo de si para alguém que só sabia pedir mais? Eu aprendi da pior forma que amor não é aceitar qualquer coisa. Amor próprio é saber a hora de dizer chega. Se essa história tocou seu coração, deixa um comentário me contando o que você faria no meu lugar. E se conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha. Às vezes, uma história muda uma vida. A minha mudou quando eu decidi parar de ser o banco da família e voltei a ser a Carmen.